Bom dia. Nossa live agora de quarta-feira. Hoje de manhã, eu tava pensando, né? Eu fui olhar a agenda e vi que eu tenho hoje 5 horas praticamente de momentos online aqui ao vivo com nutricionistas. Eu tenho agora de manhã, que é a nossa toda quarta-feira. Eu vou fazer uma live também hoje com uma universidade à tarde. E hoje é dia de live fechada também com os nossos alunos, que a gente tá com um baita projeto aí de começar a trabalhar em duplas, né? Muito bacana. Vamos lá. Bom dia, eu espero que vocês estejam bem, estejam abertos para receber aí esse meu momento ao vivo. E eu gosto muito de estar aqui com vocês e ouvir depois, né? Cíntia, a gente sai dali daquela live, daquele momento ao vivo com você energizado, com esperança, porque eu acredito que é essa a nossa ideia, né? De estar aqui com estratégias e também com esse sentimento de eu sou capaz, eu sou competente, eu consigo sair dessa crise mais forte e reorganizado aí na minha vida, no meu trabalho. E é por isso que eu tenho falado tanto para vocês sobre a questão do produto digital, e eu quero muito trazer essa coisa da captação, porque é tão importante quanto desenhar isso tudo, tirar da gaveta, tirar do papel, desenhar, é ter a estratégia certa pra gente começar a executar, não é mesmo? Então, primeira coisa é deixar isso muito claro, né? Primeiro eu queria perguntar pra vocês antes, né? Como é que vocês estão em termos de captação? Eu conversei com alguns, até pedi pra Jamile entrar aqui em algum momento, vamos ver se ela tá por aí daqui a pouco, pra falar, né? Ela falou assim, Cíntia, eu tenho meus pacientes, alguns me abandonaram por enquanto. Eu tive alguns que eu mantenho fazendo um projeto com uma psicóloga, mas eu tive 3 pacientes novos vindo de rede social. Ela tem todo, né, ela foi uma kiwi e que aderiu muito a essa questão das redes sociais e inclusive tá comigo como professora do Digitaliza Nutri. Então, precisa de um pouco mais de persistência nessa captação e uma estratégia muito definida. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Quais seriam as estratégias importantes para a gente começar a ter isso de uma forma mais enfática, né? Ter mais resultado nessa captação via as redes sociais. Nada, gente, exime, só um parêntese aqui, acho que bem importante falar. Nada vai mudar a importância que tem a tua consulta. Gravei no IGTV para vocês já, acho que vai ser no ar, acho que hoje, mais tarde. Justamente sobre esse poder do encantamento que a gente tem daquela pessoa que tá ali. Se você tem um paciente, é um que fala para 10. Então, uma pessoa que sai encantada, ela com certeza, né, vai ter o poder de te divulgar bastante. Mas você tem que dar aquela forcinha, né? Essas pessoas precisam te achar mais fácil. O caminho, né, que ela entra lá para captar, para marcar, tem que ser um caminho fácil. E é sobre isso que a gente, né, vai checar hoje, fazer um exercício aqui de checagem se isso tudo você está facilitando a vida do teu paciente, né? Tendo as estratégias certas. Mas vamos lá, deixa eu só arrumar aqui. Desde março, olha lá, a Ana Carla tá falando pra gente que desde março ela conseguiu 5 pacientes novos. E por redes sociais, me fala um pouquinho aí. Cíntia, conta pra gente a experiência sua também. E se vocês tiverem alguma coisa nova que vocês implementaram, vamos compartilhar. A Kerly tá falando que tá muito baixa a captação. Sim, as pessoas... Vamos ver se tem mais dúvida aqui. A Ana Carla falou sim pelo Instagram. É isso aí, né? Então, o Instagram começa a ser uma ferramenta poderosa pra gente trabalhar em cima disso. Agora, primeiro ponto, né? Eu separei aqui no meu roteirinho 5 pontos pra gente conversar hoje. O primeiro deles, tá? A Rita tá falando aqui sobre... Tem dificuldade da fidelização. Essa fidelização vai ser uma captação interna, digamos assim, né? O quanto você consegue trazer esse paciente que já passou com você pra ele, né? Lembra do encantômetro do QI Lab? Tanto durante essa consulta ficar melhor, cada vez mais. E depois dessa consulta, como você faz geração de conteúdo para que esse paciente se mantenha contigo e venha lá, né, comprando outros produtos. Agora, o primeiro ponto que eu ia falar, né, o que você tem efetivamente para vender, né, para trazer para o teu paciente? Que produto é esse? É claro que quando ele olha para o teu Instagram, para tuas redes sociais, é claro que ali tem algo diferente, ali tem algo que vai ajudar a vida dele, né? O que você tem para oferecer, principalmente para esse momento, né,
difícil. Você se posiciona de um jeito muito assertivo, muito... Você mostra claramente, Nutri, ao que você veio. Esse teu Instagram dá vontade, de repente dá uma zerada assim e olha com um olhar curioso, né? Faz um exercício de olhar assim do zero para esse Instagram. Tem você ali dentro e você falando sobre o seu produto. Você é é a pessoa que mais tem que ter orgulho, né? E saber vender isso, mais do que um paciente que vai te indicar ou alguém que vai estar ali. Você tá trazendo isso de uma forma bem enfática, isso faz a diferença, né? Eu vejo muito Instagram quando eu faço... quando eu bato o olho e vejo que tem posts às vezes muito frios e não tem você ali falando, né? Nos destaques, nesses stories, então a gente precisa trazer mais. Mas tem clareza? Hoje é só atendimento nutricional que a gente tem que falar e que a gente vende? Será que a gente não consegue trazer todo o teu projeto, todo o teu trabalho que você faz nos atendimentos de uma forma mais sistemática e chegar nessas redes sociais? Vou colocar aqui para vocês refletirem, tá? Para captar mais paciente, conseguir dizer assim, olha, eu me reinventei nesse momento de quarentena e eu tenho hoje uma forma de atendimento diferente. É completamente diferente falar isso do que chegar lá e falar só que você está fazendo consulta online. E pensa de que forma você consegue trazer isso nas minhas aulas, nos cursos. Eu estou trazendo os produtos digitais, a questão dos grupos, do programa nutricional. Mas, será que a gente não pode, por enquanto aqui, que você não tem tudo isso montado, estruturar uma forma de atendimento diferente para conseguir captar mais pacientes? Você pode chegar e falar, por exemplo, tá? Oferecer, gente, porque você só vai ser atrativo e interessante se você tiver alguma novidade. Pode ser novidade em conteúdo, a gente já vai falar que tá no meu roteirinho aqui, na minha lista dos 5 itens, vou falar sobre conteúdo, mas... Primeiro conteúdo de todo é o teu serviço, né? De você conseguir olhar e falar, olha, eu tô com uma novidade aqui, tá dando certo. Atendi uma pessoa de graça para testar esse projeto e fala, eu tô com uma novidade e eu queria mostrar para vocês que é muito mais vantajoso. Eu sei que a gente tá vivendo momentos aqui de pandemia, a grana tá mais curta, mas ao mesmo tempo as necessidades do nutricionista são maiores. Então eu me reinventei e quero te dizer que eu tô trabalhando da seguinte forma. Por exemplo, né, uma das coisas que vem na minha cabeça aqui, eu tô começando a atender e ficar com você durante o período aí de 1 mês, 2 meses. Então você vai fazer o projeto comigo, eu vou entender melhor suas necessidades, avaliar como é que tá todo o teu esquema em casa e fazer um projeto até final de maio, um projeto para até 10 de junho, porque sabemos que talvez tenha uma segunda onda aí. Não sei se vocês viram as notícias internacionais, mas parece que vem uma segunda onda, na China já tá acontecendo. Então esse lockdown aí talvez aumente. Em algumas cidades críticas, como na minha cidade, Manaus, né, já estão falando disso. Então, para que a gente tenha um acompanhamento melhor, eu queria trabalhar com você dessa forma. Você vai pagar o valor da consulta, mas a gente vai fazer encontros mais sistemáticos, encontros de meia hora, uma vez por semana. Eu quero ser o seu guru, digamos, nutricional aí. Eu quero ser esse parceiro seu da nutrição ao longo desse período. Gente, isso foi só uma das ideias, tá? Outra ideia, você tem gente que produz comida, eu tenho vários amigos, por exemplo, que são nutricionistas e que produzem comida. O que eu já indiquei essas pessoas aqui para meu prédio, para um monte de lugar, começa a fazer algumas parcerias nesse sentido, né? Você tá produzindo comida, as pessoas estão comprando, será que você quer doar alguma coisa para eles em termos de conteúdo? Posso fazer uma live para teus clientes? E aí você vai conseguindo ampliar o quê? Captação, porque novas pessoas começam a te ver. Mas esse primeiro ponto, então, só para deixar claro, ter muita clareza do produto diferenciado que você tem, né? Que é focado no teu nicho, específico para conversar com essa dor das pessoas. E as pessoas hoje, que dor que elas têm? Estão sozinhas, né? Estão com mais tempo, alguns, né? Eu não, mas muitos estão com mais tempo. E se você conseguir dar essa assistência dentro da tua consulta, isso pode fazer uma captação maior. E outra coisa que eu falei no webinar, né, já, no IGTV que tá aí, né, gente, dá uma olhada nos IGTVs que estão muito legais. De a gente conseguir pegar essas pessoas que toparam e a gente captou, aí fazer como a nossa colega aqui tava falando, né, fica difícil fidelizar. Mas o que você tá fazendo também? Gera conteúdo, marca essas lives fechadas, esses encontros no Zoom, só para pacientes, só para pessoas que já passaram com você. Porque isso também vai gerando o quê?
elementos para captação. Elas vão postando, elas vão, de repente, você pode criar uma campanha de captação. Chame um amigo, traga um amigo. Então, esse tipo de ideia vai conseguindo aumentar essa boca que a gente chama do funil da Nutri, né? De mais pessoas começarem a te conhecer. E captar isso, né? A gente conseguir trazer pra cá, trazer essa atenção. E aí depois a gente convencer e converter ela para captar a compra, né? A consulta em si. Dentro disso, o segundo item que eu queria falar pra vocês. Faz sentido pra vocês, gente? Tem dúvida sobre o que eu falei aqui nesse primeiro item? Acho importante a gente conversar mais. E se alguém tem dúvida de que Instagram, as redes sociais ajudam na captação, eu quero que a Jamile fale aqui com a gente já. Jamile, você tá aí? Está aí, manda coraçõezinhos pra gente te ver. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai falar sobre conteúdos diferentes que podem ajudar a gente nessa captação. Que aí eu quero entender. Você tem um conteúdo de valor, gente? E esse conteúdo fala com essa nutricionista que tem esse produto aqui pra vender? A tua consulta é assim, assim, assado. Fala com nicho, né? Fala com... gravei um podcast que vai sair amanhã, maravilhoso, como nicho, né? Com uma pessoa que tá trabalhando, decidiu uma hora um nicho específico. Não vou dar spoiler aqui, vou só falar já que vai ser um podcast sobre nicho. E como ela falou assim, Cintia, eu tinha medo de me posicionar, porque eu achei que eu ia perder todos aqueles outros. E o que aconteceu? Eu ganhei, porque eu fui muito mais específica. Então a gente conseguir se apropriar de uma temática e começar a estudar mais e desenvolver materiais nesse sentido e procurar parceiros ali naquele sentido, com certeza vai captar mais gente focada naquele público, né? Alguém tá falando aqui, meu problema é criar conteúdo todo dia. Não curto redes sociais. Bem, ou você vai aprender a curtir e se sentir bem nisso, como eu tive que aprender também, hoje eu gosto, né? Ou você vai ter que contratar uma agência, contratar alguém, o que sai caro, né? Então, eu te falo que talvez o que te apresentaram, a forma como você tá muito sozinha nessas redes sociais. Vamos ter mais parceria? Aí eu vou te deixar um desafio que eu deixei no Telegram ontem, que é você se juntar com alguém, tá? Se junta com alguém que goste, pra vocês fazerem conteúdo. De repente você gosta de escrever, de estudar o conteúdo, traz o conteúdo e a outra pessoa vai fazendo isso pra você. Tenta fazer uma parceria com alguma colega que te ajude, que você possa usar alguns posts em conjunto, tá? Isso às vezes fortalece a gente. Alguém mais, gente, tem... a Alessandra tá falando, mudar a forma de abordar é tudo, já estou fazendo isso, né, Lê? Exatamente, ter contexto, trazer as pessoas mais pra perto, de um jeito diferente. Dizer, olha, eu tô atendendo com novidade, eu tô atendendo de forma diferente, eu tô com um projeto novo. Então traz esse caráter do tipo, pra despertar o que nas pessoas? Curiosidade, né? Opa, o que será que tá acontecendo ali? Tem alguma coisa diferente? Quero ver. Já muda o mindset da pessoa, né? Ela já entra mais interessada e curiosa. A Ana Carla tá falando aqui, criar um material digital para pacientes e para captar novas pessoas no Instagram é válido? Super válido. Esse segundo item que eu quero falar pra vocês é justamente sobre conteúdo, né? Mas um conteúdo de valor, gente, mesmo, né? E tentar sair do senso comum, né? Tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então, qual é teu diferencial, né? O que essas pessoas você acredita que elas estão precisando nesse momento, daquele público específico, né? De repente, receita tem muita receita. Você vai fazer, de repente, uma receita diferente, né? É 3 em 1. Você vai trazer um conteúdo e falar assim, gente, seguinte, assim como você, eu também tô aqui na quarentena, tendo que me rebolar. E não dá pra gente fazer receitas muito elaboradas. Olha só o que eu peguei. Pratos que são 3 em 1. Que de repente eu junto 3 ingredientes e num prato só é uma torta de forno, uma omelete de forno, ó, tudo low carb, tudo com pouco carboidrato refinado. E aí você vai dando as tuas dicas, né? Mas como você pega tudo que é útil e se reinventa, faz diferente, isso capta a atenção, gente, isso capta as pessoas, né? É uma cozinha de 15 minutos, cara, quem não quer, né? Você só não contabilizou a louça que vai deixar lá pra lavar. Olha lá a mão da pessoa aqui que cozinha, né, da Divísio. Mas é reinventar em cima de um senso comum, tá? Situações, eu falo muito isso na minha aula para os meus alunos, sobre grupos, né? Situações atípicas, né? Gente, situações que podem estar rolando na quarentena. Vamos trabalhar problema e solução? Problema e solução? Ao invés de a gente criar estratégias, desafios impossíveis, vamos criar problema e solução? Então faz um material sobre problema e solução. Traz isso, gente. Quero ouvir seu problema pra gente trabalhar em estratégias e trazer soluções.
né? As pessoas se sentem ouvidas. Você tá falando de problemas reais que tá rolando, né? Olha só, por exemplo, olha a diferença, né, entre três dicas, por exemplo, sobre... Outro dia eu tava vendo uma live, alguém, né, eu fiz uma live aí e aí fui ver lá sobre hidratação. Que é coisa mais chata falar sobre, né, ouvir uma coisa sobre hidratação, né? Mas se de repente a gente tá falando assim, gente, você tá também em casa e de repente tá com dificuldade até pra beber água porque você esquece, tá? Olha só, formas divertidas que eu fiz pra criançada tomar mais água. E aí, falar sobre águas saborizadas, né? Então tem umas sacadas que a gente precisa sair desse senso comum. E aí eu falo muito sobre nutrição comportamental, né? E aí as pessoas pegam o conteúdo e falam assim, vamos falar sobre nutrição e comportamento. E aí fica também tudo massificado, né? Qual é a parte do comportamento que você vai captar pra falar, pra não ficar muito... Lembra aquilo que eu falei sobre lives e sobre temáticas? Pra gente não ficar generalista demais e superficial demais. Quais são os conteúdos, né, específicos que as pessoas têm, né? E aí tentar fazer essas pegadinhas, até do comer no sofá. Rola comer no sofá. Ontem eu fiz um ceviche com meu filho, ele falou, mamãe, vamos fazer um piquenique? E eu falei, nossa, isso não é muito mindful. Mas foi o mais mindful de todos. A gente desligou a televisão, ficou ali comendo e aí sujou, fez uma bagunça. E tá tudo bem comer no sofá ou no chão em algumas situações. Como é que a gente desconstrói algumas regrinhas da Nutri? Por exemplo, gente, a gente tem que comer de 3 em 3 horas? Eu vou te dizer por que não. É uma das sacadas que as pessoas falam de conteúdo, né? Que ele é contraintuitivo. Todo mundo acha que tem que comer de 3 em 3 horas. E aí você vai lá e fala assim com o conteúdo, dizendo, gente, vou te explicar por que não é legal comer de 3 em 3 horas. E aí você vai e diz assim, porque você não é um robô, você não é automático, você sabe que você tá com fome. Por que isso surgiu? Por conta da rotina, blá, blá, blá. Que, né, as pessoas precisam ter um padrão. O padrão da refeição é tomar um café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta. Mas você não precisa, de repente na quarentena você consegue almoçar 4 da tarde, porque você teve um brunch maior e você quis fazer aquele brunch com ovos, com não sei o que lá, e de repente é uma atividade bacana para tornar a tua manhã mais legal. Então, trazer essas novidades podem ser esses conteúdos, né, que refletem muito a necessidade das pessoas. Quem trabalha com materno-infantil, né, como a gente consegue trazer um pilar um pouco mais abrangente para falar até um pouco de educação, gente, né? A gente pode, você vai ter que trazer sempre como cerne a nutrição, mas o momento de estudar tá sendo um dilema, né? As crianças, a rotina das crianças está muito complexa, né? Quais são as atividades lúdicas que a mãe, você que tá no materno-infantil, né, nicho, consegue fazer com o filho e que envolva a nutrição? Você tá ajudando na educação, né? Mas você tá de repente trazendo um pilar da nutrição. Será que as crianças podem pintar frutas? E de repente você começa a colocar isso ali, faz com seu filho e traz. Como a gente amplia esse repertório, se torna mais útil, né? Eu falei de 2 nichos aqui. Por exemplo, vegetarianos. As pessoas de repente estão aí mais ligadas com a questão de imunidade, blá blá blá, e estão pensando em comer mais vegetais. E aí você pode de repente oferecer para eles, né, esse momento de transição que faz parte desse... Não, eu não vou falar mais. É novidades que vem por aí. Vamos lá. Então, criar esse material... Jami, você quer entrar aí? Pede aqui pra entrar, que eu vou dividir tela com você, pra você mostrar para os Nutris como um conteúdo de valor, como ter isca digital, como falar direto com a dor desse paciente, né? Consegue trazer e captar mais gente, mas com essas ideias legais. Então, acho que você tem 2 tarefas aqui, né? Pra captar. Essa tarefa de trazer a novidade, que foi o item 1 que eu falei, trazer com caráter, apresentar isso com caráter de novidade, ser mais protagonista desse jeito de apresentar, para despertar a curiosidade das pessoas, e aí de fato fazer, né, trazer alguma novidade, eu dei algumas aqui para vocês, e 2, gerar um conteúdo de valor que de fato traga essas pessoas. Aí agora o terceiro que eu quero falar é sobre call to action, né, que é o CTA, como eu trago ele para perto, né, e quero fazer uma blitz aqui com vocês. Todos vocês tem um call to action no seu Instagram? Tem uma bio que tá ali bem certinha, com esses diferenciais, tá bem claro, ou em tópicos, ou numa frase que vai direto com a proposta de valor de vocês? Tá bonito isso? Eu sei que tem algumas pessoas que me mandaram inbox, acho que é a Luísa, né, Luísa? Eu falei que ia te mandar ontem à noite, mas ontem à noite eu tive uma festa no Zoom e eu não consegui ver meu Telegram privado, mas eu vou depois responder pra você, tá? Sobre a PUV, né? Porque eu sou chata mesmo. Meus alunos
tem que ter uma PUV, uma proposta única de valor poderosa, que fala assim, tipo, opa, eu marcaria que sou nutricionista. E essa bio tem que trazer muito clara essa proposta de valor, com a descrição bonitinha, em tópicos ou numa frase, e a CTA, né, esse call to action, que tem que levar essa pessoa do Instagram para algum lugar mais privado, para uma conversa mais, né, mais privada, que pode ser direto o link do teu WhatsApp. Não precisa usar o WhatsApp empresa, né, para isso. Você pode fazer lá no Converte, você faz, já falei várias vezes aqui, você consegue fazer um link do teu WhatsApp para colocar ali naquela bio, e essa pessoa já entra em contato com você, se prepara, porque, né, tem que estar respondendo mesmo, tem que tirar a dúvida dessas pessoas. Você pode trazer ela para uma isca digital, para um material que você faça. Lembra aquela diquinha lá de trazer um link, fazer um material, 3 perguntinhas lá, né? No e-mail, o nome da pessoa, e o último você disponibiliza esse material, isso no Google Forms. E esse link você deixa lá para ele entrar e responde esse e-mail, telefone, e faz no Google Forms. Ou você assina uma como eu já falei aqui, uma ferramenta para disparo, para captação desses e-mails, né? Com uma landing page, que constrói uma landing page bonitinha. A gente faz o RD, existe o RD Lite, meus alunos já estão assinando, mas também tem o Sendinblue, tem vários, se você coloca lá, né? Para captação, para você construir essa landing page, essa página que fica lá bonitinha, e tem lá o lugar pro e-mail, o lugar pro celular, você pode colocar vários campos, tá? Então, tenham isso, mas se não, façam no Google Forms ou encaminhe esse indivíduo direto pro seu WhatsApp. Cíntia, mas também encaminhar direto pro WhatsApp é muito vendedor, né? Eu quero primeiro captar o e-mail, porque de repente ele não tá interessado, eu paro de conversar com ele, você já tem o WhatsApp dele, porque ele escreveu pra você. É um caminho. E, gente, qual vai funcionar melhor pro teu grupo? Eu acho que é legal a gente mudar de tempos em tempos, né? Você pode até ter os dois, quando você faz o Linktree, né, que você põe aquele lá no teu Instagram, é gratuito, tem a versão paga, mas tem gratuito também, o Linktree. E aí você pode lá, nesse Linktree, associar vários links. Minha sugestão, né, pra você, minha dica, é poucos. Tenha no máximo 2, que é o do teu WhatsApp e da tua isca digital, tá? E essa isca digital a gente já falou aqui, né, sobre esses conteúdos, que vale pra isca e vale também pro teu stories, pra tá mais útil, tá mais gostosa. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Dani tá falando que eu amo as redes sociais e ela tá que tá, né, Dani? Qual o Telegram? O Telegram do Kiwi Lab, tá? O Telegram que eu sempre deixo ferramentas, que eu falo tudo lá, o meu Telegram do Kiwi Lab. Perguntas, gente. Tragam perguntas em cima daquilo que eu tô construindo aqui com vocês. E quem quiser falar alguma coisa, por favor, manifeste-se. A Thaisa tá falando aqui, falar sobre como criar o produto digital. Esse foi tema de outra live. E tem dentro dos cursos, eu criei 2 módulos incríveis. O Digitaliza dobrou praticamente de nome, né? Como criar o produto digital? Primeiro você tem que pensar o que você quer vender. Lembra que meu primeiro item aqui, que é como captar? Primeiro traz o que você quer vender de fato. O que são esses diferenciais dentro do teu produto digital? Você tem 2 formas de ter produto digital. Um dele é conteudista, né? Uma coisa mais conteúdo, que eu acho pouco impactante, fica tipo curso. E 2, é um produto mesmo, semanal, que você tem encontros semanais. Detalhei isso aí, 40 dias gravando aula, fazendo ferramenta, foram mais de 18 ferramentas. E tá muito legal, né, gente? Conta aí quem já viu as aulas. A Célia tá falando aqui que ela tem dificuldade para criar contextos diários para o story. Célia, eu vou te desafiar aqui. Me dá aí, por exemplo, o que aconteceu na sua vida e a gente vai fazer contextos, tá? Contexto, gente, que eu falo é pegar uma coisa comum do dia a dia e, de repente, virar isso em contexto, para trazer algo que o paciente ou o futuro paciente se espelhe em vocês. Por exemplo, ontem fomos comer no chão da sala, né? Contexto. Se eu quero captar paciente, eu posso colocar aquilo ali porque é minha vida, posso colocar, né? Mas para você que quer captar o paciente, tem que ter contexto. Dizer assim, gente, quantas vezes você já se pensou que, de repente, tem que comer sempre na mesa? E quantas vezes eu já disse isso aqui para vocês? Mas olha, hoje deu vontade de fazer diferente. E eu quero te dizer que às vezes, né, se você desliga a TV, tá tudo certo fazer um piquenique no meio da sala e não comer na mesa. E olha só o que rolou hoje aqui. Aí depois mostra coisa suja, entendeu? Traz isso sempre para um contexto de comportamento humano das pessoas, né? Por exemplo, fiz um ceviche ontem. Falei, gente, olha só, descobri que de repente nessa quarentena existem pratos
que dá pra fazer em 15 minutos. Ceviche é um deles, né? Então começar a trazer o porquê aquilo ali é postável, o que aquilo ali te acrescentou. Isso é muito legal, isso capta a gente, cara. É trazer contexto, tá, gente? Isso capta mais pessoas, porque elas se espelham, né? O conteúdo de valor, ele faz com que você se espelhe naquele comportamento, naquela situação. E aí eu tô falando de questões mais genéricas, né? Porque de repente pro vegetariano, que é o nicho, tem que ser um ceviche vegetariano, né? Aí você fala assim, gente, sabe pratos que são puramente com carne ou com peixe? Eu vou fazer aqui essa transformação pra você ver que é possível e que fica gostoso ser vegetariano e que, né, dá pra aderir. Tenho dificuldade em criar contexto, espero ter te ajudado. Deixa alguma coisa que aconteceu aqui na tua vida que eu vou criar um contexto pra você. E isso, gente, leva o quê? Prática, né? Você vai praticando, trabalhar e se exigir sempre ter esse contexto. Rita, posso te dar uma tarefa hoje aqui? Quero você fazendo story e me mandando. Faz um story do que você faria pra captar com base no que eu tô te contando aqui hoje, tá? Quero você com um story mandando pra mim. E eu vou te dar um feedback honesto, porque minhas alunas sabem aqui que eu sou super em cima. E eu só elogio quando a coisa tá boa, tá? Então, me manda. Porque às vezes é tudo que a gente precisa, gente, é um pouco de aprovação, tá? Então, hoje eu tô num dia mais tranquilo. Segunda pra mim foi pauleira. Terça, ontem também fiquei, né, direto em reunião. Mas hoje eu tô num dia mais tranquilo. E eu vou responder tudo que vocês me mandarem, tá? Então, depois dessa live, quem me mandou Telegram, quem me mandou inbox... Eu ia só pedir pra fazer um oi de novo, porque aí sobe tudo, né? E aí eu quero ver tudo que vocês me mandaram. E quem criar coragem aqui pra me mandar a sua PUV, a sua estratégia de captação no Stories, me manda que eu quero ver. A Dri tá falando, estou com dificuldade em botar em prática os projetos. Dri, pega alguém, pega uma parceira, tá? Foi meu desafio ontem do Telegram pra vocês, de você tirar alguma coisa nova. Eu tô lançando um projeto novo hoje, numa outra empresa. Na realidade, essa quarentena, eu só lancei coisa nova, né? Fui fazendo coisas novas. Mas tem aquele dia que você fala assim, cara, eu não vou ver mídia, rede social, eu não vou fazer nada e eu vou aqui, ó, afundar nisso aqui hoje. Então foi o que eu pedi pra vocês essa semana, a gente conseguir pegar um item e... Tô me desviando aqui do assunto porque vocês estão me perguntando bastante coisa, eu acho isso legal, mas a gente ainda tem 2 pontos pra falar, né? Sobre conteúdo gratuito, que aí vai ajudar a vender o seu produto digital. Quem me perguntou sobre produto digital, vamos fazer o seguinte, hoje é quarta, né? Quarta, quinta e sexta. Eu vou deixar 3 áudios bem focados sobre produto digital. Então você me segue lá no Telegram e aí eu te ajudo a montar. Porque já era alguma coisa que eu ia começar segunda-feira fazendo e vou começar hoje, tá? Então a gente vai falar sobre o que você oferece de forma gratuita. Vamos trabalhar um pouco mais nisso, sobre ideias. Quero que vocês também tragam aí o que vocês têm feito. E o quinto, eu vou falar um pouco sobre a questão de quebrar essas crenças, ter um pouco de conteúdo mais, né, que vocês vão adaptar para o nicho, mas falar um pouco de como a gente quebra esses preconceitos, a gente quebra algumas... o porquê que esse paciente está adiando tanto para marcar com você. Né? Então eu quero falar um pouco com você sobre aquele cara que já tá ali captado na rede social, mas ele não tá convertido, né? Você tem que captar ele como consulta mesmo. Então não é só captar gente pra te seguir, mas gente pra comprar consulta, tá? Porque pra te seguir, a isca digital, fazer live com os parceiros, né? Tá lá na mulher que vende marmita mais saudável, você vai junto. Tudo isso que você vai criando, né? O professor de yoga, o guru espiritual, você vai ganhando aí mais gente, mas como fazer com que essas pessoas marquem consulta, né? Aí conteúdo é tudo, a gente acabou de falar aqui, mas a gente precisa ter a novidade, né? Que eu falei pra vocês, fazer essa chamada, esse call to action pra ele, dizer assim, olha, eu quero te explicar, te falar que eu tô com uma novidade aqui pra você, né? Eu tô atendendo de uma forma diferente. Eu mudei porque as pessoas estavam com resistência, assim como você, e eu comecei a criar um outro projeto de atendimento. E se você é Nutri, não tem nada, se não é meu aluno, né? Vai lá pro Telegram que eu me comprometi a trazer um projeto, desenhar melhor esse projeto lá pra vocês. Se você quer ser meu aluno, vai no Digitaliza Nutri, que tá com todo esse bônus lá dentro, cara, que tá muito bom. Digitaliza Nutri traz esse produto digital lá com 2 módulos, gente. 2 módulos inteirinhos, é um curso novo lá dentro sobre produto digital, tá? Então,
é hora, a gente tá com o carrinho aberto dele do Digitaliza Nutri, vale a pena. Quem é aluno aqui do Digitaliza Nutri, fala aí pra elas se convencerem, porque lá eu mastigo tudo, então vale super a pena. Mas, e é um curso barato, assim, barato, né? Nada é barato hoje em dia, né, gente? Mas é um curso que tem um preço super bacana, porque entregou, né? Tá entregando esse produto digital sem cobrar nada mais. Então, tudo aquilo que você tinha já era muito bom e hoje você tem mais tempo pra fazer e com toda essa dinâmica lá do grupo, com as ferramentas todas, inclusive, gente, é imperdível, né? Quase um mini consultório ali que a gente montou de forma digital. Então, tá bem bacana. Mas vou lá pro Telegram também falar um pouco disso. Mas, mesmo assim, nessa questão de você não tem nada, assim, não vai dar tempo até eu fazer o curso, vai demorar, eu quero agora ver se eu capto mais gente. O que eu faço pra isso? Aí eu te falo pra você ter esse call to action, não só pra captar o e-mail, né, que eu falei lá bonitinho, mas vai trazendo essa call to action na tua fala, no teu stories, no teu jeito de trazer. E muda pequenas coisas no atendimento hoje. Então, se você fazer uma consulta básica e quer só trazer consulta online, fala pra ele, olha, pelo valor da minha consulta, eu vou começar agora a fazer um trabalho mais de acompanhamento. Entender semanalmente alguns pontos com você e te trazer algumas tarefas nesse sentido, tá? Então, aquilo que era uma consulta, você vinha e depois demorava um mês pra vir, eu vou trabalhar com você o período da quarentena inteira. Então, tô lançando esse projeto, abrindo agenda. Que dia é hoje? Hoje é 13, né? Agora, dia 15. E até 15 de junho, você vai estar comigo semanalmente. São 4 encontros que eu vou avaliar você nesse início e depois entender tua dinâmica de casa e criar um projeto específico pra você. Gente, isso é consulta. É a mesma consulta que você faz hoje. Só que você vai trazer de um jeito diferente. Dizendo que isso é uma novidade, né? E ainda mais, além disso, eu vou colocar todos os meus pacientes, todas as pessoas que participarem desse projeto, dessa nova forma de atender, num grupo, numa live fechada, num webinar fechado, pra tirar dúvidas e vocês entenderem um pouco com outras pessoas a dinâmica. Esse já é um testezinho pequeno pra você fazer o seu grupo futuro, né? Então, bem, acho que fazer essa chamada pra novidade é muito importante, tá? Antes de a gente falar aqui de conteúdo gratuito, deixa eu ver se tem gente aqui. A Cíntia tá falando, eu também não gostava de redes sociais e hoje estou amando, pois estou aprendendo que é possível utilizar com ética. É isso mesmo, às vezes existem umas barreiras, né? Quais são as tuas barreiras? É parecer ridícula, é que virar blogueirinha, é que o filho reclama, o marido, é tempo. Quais são essas barreiras? A minha, eu tinha vergonha de parecer blogueirinha, sabe? Menininha, blogueirinha. E de repente não tem nada a ver, né? É uma nova forma de a gente se apresentar. É só não ser a blogueirinha, né? Ai, gente, olha meu treino. Ai, hoje, olha lá, vamos lá, força, fé e foco, né? Isso é ridículo mesmo, né? Mostrar lá, botar o abdômenzinho e falar, olha como eu sou, olha como eu tô. Então, isso é blogueirice. Mas quando você traz um conteúdo de valor, traz contexto pra tua vida, isso se torna algo de valor, né? E ético. A Nani tá falando aqui, eu gosto de rede social, mas não tenho domínio nenhum. E meu problema maior é criar conteúdo, ter ideia de temas. Bem... bacana, bom saber disso, né, porque coisa que aqui nessa cachola não falta é ideia, é tema, então eu vou trazer cada vez mais isso pra vocês nas aulas, nos meus conteúdos gratuitos também, mas vem pro Digitaliza Nutri, que lá a gente também tem muita coisa sobre temática, fazer um curso, né, que ele não é tão extenso, é um curso importante porque ele é mais nevrálgico, né, tem os tutoriais. Tem bastante coisa ali específica pra te ajudar nesse sentido, tá? Então vem. A Lê pode falar um pouquinho que ela fez o Digitaliza e tá fazendo, né? Estendeu até o prazo, né, Lê? Muito bom. A criação do produto digital está tudo explicadinho lá no Digitaliza Nutri, né, Lê? Muito bom. Quem mais? A Alessandra tá falando aqui, que tal fazer um e-book de problema-solução? Pode ser, né? Uma coisa bacana, Lê, é você pegar esse problema-solução não da sua cabeça, mas você pode pedir do paciente, pedir nas suas caixinhas do Stories, né? Você fala, gente, tô aqui sabendo que dar dica só não funciona. E hoje eu queria resolver alguns problemas reais da vida de vocês. Vamos lá, quem vai trazer um problema cabeludo pra mim? E aí você vai construindo, né? Guarda essas caixinhas todas. E aí depois que ele como é que chama? Que ele te trouxer o problema que você resolver, você vai anotando e aí você pode construir um e-book depois, que já serve de inspiração para esse material aí gratuito, tá? É uma ideia assim. Mas faz os dois, tá? Que mais?
Sim, maravilhosa, com tantas ideias boas, que mente criativa incrível. Obrigada. É bagagem de vida. A gente fala que, né, quando a gente tá com um pouco de ruga, a gente já tem algo a mais além da ruga. A Shirley tá falando, eu acho que temos que ter muito cuidado ao postar, como eu vejo muita comida de tudo e perda de peso, né? Quando na verdade não é bem assim, né? Exatamente. Aliás, lá no Nutrição Comportamental, fiz um IGTV que sai hoje, eu acho muito interessante, sobre a nossa responsabilidade, né? Principalmente quando a gente trabalha com grupos, com produto digital, porque existe muita banalidade, existe um senso comum, mundo comum aí, né? Que é o dos blogueiros, os desafios, os projetos, os grupos de emagrecimento. Isso até, gente, todo coach tá fazendo e todo blogueiro tá fazendo. Como a gente sai desse senso comum e traz algo de valor, traz algo diferenciado, né? Acho que é um pouco disso que a Shirley tá querendo trazer aqui, né? Mas precisamos ser assim como você diz, dinâmica, né? E não perder, não perder a oportunidade de estar ali, mas vamos estar de um jeito melhor, de um jeito diferente. Senão fica um bando de recém-formado, né? Papagaio repetindo coisas que estão por aí porque estão na rede. Cara, mas tá na rede porque os coaches de emagrecimento, os caras, os marqueteiros fazem. Nutricionista, né? Não é emagrecedor de plantão. Eu sei que o paciente quer muitas vezes isso, mas como eu saio dessa seara de um jeito diferente, de um jeito moderno? Então, é muito disso do que eu proponho pra vocês, né? Trazer problema-solução, trazer tarefas interessantes. Pode até falar de desafio, mas esse desafio não é que as pessoas emagreçam, né? E criam um competidor aí, uma questão competitiva e até que gera sofrimento nas pessoas. O que a gente tem que fazer aqui é gerar solução, gerar, né, uma nutrição melhor. Porque, e eu até falo isso no meu IGTV que eu gravei, a gente tem um compromisso, né? De não fazer o mal, de fazer o bem, de trazer essas dicas, trazer informação, ajudar. Mas também a gente tem um compromisso ético de não fazer o mal. E quando a gente tá trazendo essas coisas do desafio e querendo emagrecer as pessoas a qualquer custo, e isso a gente não se toca aí, né? A gente tá fazendo mal às pessoas, tá? Então não perca esse GTV também. E vem pro Digitaliza Nutri, porque aqui a gente se ajuda também. Tem lives mensais. Aliás, hoje eu tenho uma live à noite, às 19 horas, com os alunos do Digitaliza Nutri. Então, se você, né, vier pro curso agora, já pede aqui da gente no inbox para vocês, para você fazer parte dessa live de hoje à noite, que é uma live mais mentorada, uma live mais fechada. Eu dou algumas tarefas para vocês. A Alessandra tá falando que já tem um link na bio. A Mari, querida Mari, beijo enorme. Ó, essa mulher aí tem conteúdo, viu? Vem da nutrição esportiva aí, uma irreverência grande. Preciso ver como é que tá seu Instagram, hein, Mari? Quero ver lá, depois me dá um oi lá. A Luísa, Cíntia, percebo que na minha cidade as pessoas usam pouco e-mail. Prefiro usar o WhatsApp pro CTA. Hoje sai. Uhul! Quero ver, porque eu sei que eu tô devendo pra você o Telegram. Me manda um oi lá, que eu já te respondo, tá? Pra gente revisar que aquela PUV tava muito grande, a gente tá melhorando, né? Quero ver. A Adri tá falando... Estou perdidinha, tenho vários projetos e não estou conseguindo focar e pôr em prática. Dri, é porque tem vários. Quero um. Meu desafio do Telegram lá pra vocês. Tira um da gaveta. Um único. E pode ser um material, gente. Pode ser um material, pode ser um checklist, pode ser alguma coisa que você queira. Tem aquele senso de cumprir, tá? Então, por favor, tire um. E 2, pegue alguém pra te ajudar a fazer. Faz um pacto com alguém. Pega a Fernanda e fala assim, Fê, do desafio da Cíntia, eu vou fazer tal projeto. Você corrige pra mim, pra me dar o feedback? Você, qual projeto você vai fazer? E aí estabelece uma data, vocês duas, pra conseguir terminar, tá? Peço, por favor, que vocês façam isso, gente. A gente precisa ter esse senso de cumprir alguma coisa. Eu fiz alguma coisa. Então, vamos lá, tá? E outra coisa que é pra conteúdo, né? Essa coisa do conteúdo gratuito, de valor... Não faz um conteúdo muito extenso. Às vezes a gente fica com aquele conteúdo gigante e aí nunca termina. Pensa num conteúdo de 4 páginas, de 4 itens, de 4 tópicos. Começa a escrever esse roteiro, né? E aí a partir disso vai deixando mais desenhado. Pensa na cartolina, numa folha de papel em branco. Vai desenhando o que ele tem que ter. Antes de entrar naquele Canva e fica lá, né? Parado, estático. Ai, não consigo fazer bonito, não tá legal, que essa cor... E perde um dia inteiro naquele Canva, não começa, não sabe pra onde vai, né? Então, desenha mais ou menos o que você quer nesse material gratuito, aí entra no Canva ou entra no PowerPoint,
Pega modelos já meio parecidos, que consigam trabalhar. Eu fiz 2 infográficos, não, fiz um e-book e fiz um infográfico para deixar lá dentro desse bônus do Digitalizando. Eu mesma, porque eu falei assim, não quero que os designers façam, porque eu quero fazer com que essa experiência seja a nutricionista trabalhando. E aí eu vou compartilhar esse design com elas e vou fazer. E aí quero fazer mais já. Já quero. Vou fazer um desafio, hein? Se eu tiver 10 novos alunos essa semana agora, entre hoje e amanhã, eu vou colocar lá mais um infográfico e mais um e-book, tá? Eu sou doida, né? Eu fico me comprometendo sempre aqui com vocês. Fala pra Jamile, viu? Vê lá, se eu tiver mais 10, Jamile, anota aí. Se a gente tiver, além do infográfico já que tá lá e já tem um e-book, a gente coloca mais um. A Simone tá falando, obrigada por sempre nos incentivar e sermos melhores. A gente tem que se ajudar, inclusive, né, Simone? E é o que a gente faz lá no grupo aqui no grupo do Kiwi Lab. Deixa eu ver se a Jami tá aqui. Ela saiu. Não, tá aqui, peraí. Jami, que você traga aí essa importância das redes sociais para captação de paciente. Porque você, né, além de me ajudar aqui, você coloca em prática e o paciente reage. Então traz esse testemunho aí para a turma que quer ouvir você. Oi, Si, tudo bem? Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Essa é a NutriJami. Sucesso. Mas falando aí, tô vendo algumas dúvidas, né? Todo mundo falando dessa questão do conteúdo, que é uma dor realmente da gente produzir aquilo que o nosso paciente precisa. E a Cintia já deu algumas dicas aí de como você perguntar dores, como você usar os recursos do próprio Instagram para captar aí essas dores dos pacientes. E uma coisa que me ajudou muito, gente, foi a questão dos save posts, dos posts que são compartilháveis. Então, hoje é fato que diminuiu um pouquinho, né, a procura. Um pocão, né, Jami? Um pocão, é fato isso. Mas eu vou falar para vocês que, assim, sem rede social estaria bem pior. Então, encarar mesmo isso como uma parte super importante e fundamental do nosso trabalho enquanto nutricionista, promotor de saúde. Então, foquem aí, já coloquem essas horas como horas de trabalho que você passa planejando conteúdo, fazendo post. E pede para os amigos e para os familiares compartilharem, gente. Às vezes, tem uma pessoa na rede social de um amigo que vê o seu post que foi compartilhado por ele, e aí chega no seu Instagram, e se ele encontrar lá no seu Instagram um conteúdo que toque em uma dor, né, um CTA, como a Cintia já falou aí, a nossa bio, com a nossa PUV aí mais enxuta, mas ainda assim com uma proposta que mostra ao que você veio, ele fica. Então, às vezes, a gente tem meio que medo, né? De pedir, de parecer que está precisando de ajuda. Não tenham. Então, assim, façam conteúdo que gerem compartilhamentos, né? Consultas futuras. E pede para a pessoa compartilhar. Vai lá no seu direct. Jami, a gente está aqui sempre dando tarefa para as pessoas, né? Além de tirar lá no Telegram desse desafio de elas construírem alguma coisa juntas. Então, quem tá sem ideia, eu vou pegar esse viés aqui do que a Jami trouxe e vou dizer para você, pegar 3 best friends, 3 melhores amigos, pega aqueles que têm mais grupos sociais, sabe, assim, que os baladeiros, os que têm mais grupos que saem com amigos e fala assim, criei esse material e eu vou te falar, na real, eu quero mais gente no meu Instagram porque eu preciso trazer mais paciente. E não tem problema nenhum, gente, é bonitinho falar isso, as pessoas querem ajudar. Isso. Lembra aquela nossa aluna que falou isso na live? Ela falou, Cíntia do céu, eu peguei o seu infográfico lá, adaptei e mandei para um amigo. Vieram 50 pessoas. Eu fiquei assim, né? Então, talvez não venha 50, mas se vier 3, se vier 4, né? Já é bastante gente interessada na tua consulta. Então, tarefa de casa, pega o material, põe ele como tarefa para revisar. Até sexta-feira, você encaminha isso para pelo menos aí 3 amigos, 3 best. Exatamente. E faz esse post, gente, faz assim, se você pega o seu calendário editorial, coloca pelo menos uma vez por semana esses save posts e posts compartilháveis. Então faz carrossel, coloca o CTA no próprio post, salve esse post, arraste a tela,
coloca o íconezinho lá, a setinha lá, para gerar esse estímulo, esse CTA no próprio post e deixa conteúdos e dúvidas que as pessoas provavelmente vão precisar depois. Então, assim, como organizar a geladeira, como lidar com a fome emocional, coisas que são dores constantes, que você encara aí com elas, o seu paciente encara elas constantemente. Porque ele vai precisar salvar para consultar futuramente aquele post. Então, trabalhe aí nesses conteúdos para gerar esse save post e melhorar o seu engajamento e, consequentemente, o seu alcance, as suas métricas. Você falou aquilo, né? Como é que... Eu te perguntei, como que vieram aqueles 3 novos pacientes para você? Eu acho que isso que você trouxe é muito bacana de lembrar, né? Que foi um paciente que indicou o post dela para um amigo. Exatamente. E aí o amigo veio atrás dela e marcou. Então, Exatamente. o que a gente consegue fazer? Pensar com a cabeça do amigo, do paciente, né? O que o paciente gostaria de encaminhar para os seus colegas? Ou até de a gente favorecer isso, né? Me veio na cabeça agora aqui, o quanto de repente você fala assim, faça uma blitz na geladeira do seu amigo e vê se ele tá que nem a sua. E essa blitz você conseguir fazer com que ele envie. Você criar alguns posts que as pessoas tenham vontade, eles sejam estruturados para que as pessoas encaminhem para os amigos dele, né? Exatamente. Seja o Nutri, seja vamos amplificar essa corrente, seja o que faz a blitz na geladeira de alguém. Às vezes, gente, nem a gente fica pensando em um conteúdo muito mirabolante, mas esse paciente, esses 2 pacientes que a Cíntia está falando, que a gente ficou comentando ontem, foi um post que eu fiz de desafios. Então, eu fiz um post bem simples, coloquei 7 desafios, né? O post, a brincadeira era assim, pense em um número e arraste para o lado. Então, quando a pessoa arrastava, tinha um desafio, incluir uma fruta no lanche, fazer um café da manhã diferente, fazer um alongamento, coisas bem simples. E aí a brincadeira era passar uma semana aí fazendo essa meta, né? Cumprindo essa meta. E aí deu super certo, porque minhas amigas amaram, comentaram, foram marcando outras amigas. E aí as pessoas foram se empolgando porque era como se fosse uma corrente. E era um post super simples, não tinha um conteúdo elaboradíssimo. Foram metas rotineiras, diárias, né? Que deu muito certo. E aí, uma coisa que a gente sempre fala, né, Jami? De repente, esse poderia não ter dado certo. Mas você vai continuar fazendo na semana que vem uma outra dica. E de repente, uma dá. Não é porque às vezes o conteúdo da semana passada você pode falar assim, pô, mas tava tão bom, não dá certo comigo. Não, gente, tenta de novo. Posta no outro dia, no outro horário, posta num outro momento, revisita o design daquele post. Se tem conteúdos aí que você acha que é bacana, reposta ele, não desiste dele. Né? Mas porque assim, ó, às vezes, como a gente tá trazendo aqui uma prova de que dá para ser viral. E eu acho que essa é uma estratégia. A Lê tá perguntando se todo post a gente deve fazer uma chamada de ação. Não, o que a Jami tá propondo aqui é você ter que tenha um dia na semana você ter essa coisa do save post, que é aquele, né, para salvar ali. A gente coloca a setinha no Kiwi e a gente faz isso. Aqui na nossa bio tem. A gente tem uma vez por semana que a gente introduziu isso. Então, coloca isso. Podem ter posts. Isso é muito legal, né? De a gente criar um calendário editorial que tenha perfis e formatos de posts diferentes, tá? Isso ajuda até na hora de pensar conteúdo. E aí você vai tentar ver o que tá performando mais, tá? Troca os dias desse post, de repente, para ver se é o dia ou se é o perfil de post, antes de desistir daquela estrutura. Então, um pode ser o save post, o outro pode ser uma fala sua, de gravar e tem um IGTV, uma vez a cada 15 dias, talvez. Né? A gente tem o dia certo aqui, o meu IGTV entra quarta-feira, meu podcast entra na quinta. E isso vai ajudando as pessoas a ter, né, uma rotina de te seguir. Quais outra outros coisa perfis, que funciona, sabe? Umas frases de efeito. Né? Quem tem o livro aí da Cíntia do Mindful Eating já tem várias dicas tiradas de lá mesmo. Então, assim, referencia a frase, né? Claro, se não for uma frase sua, é importante. Mas, assim, poste uma frase curta, não precisa de um design tão elaborado, mas uma frase de efeito, sabe? Assim, trazendo mais para o meu público, mas emoção não assumida pode virar comida. Um exemplo para vocês perceberem que essas frases, elas costumam engajar também.
Outra coisa que funciona bem é você dar indicações de filme, de série, de livro, uma playlist. Que são assuntos, né, Jami, que são da nutrição, mas ampliam. Eu falei isso no início, né? Se é filho, aprende, traz uma brincadeira, né, de fazer com o filho, Isso. que envolve alimentação. Série do Netflix, que tal trazer comida para essa relação melhor? Isso. Coloca Coisas uma que coisa. amplifiquem, né, esse repertório. Uma coisa da sua rotina, por exemplo. Então, se você for mãe, coloca como é que tá aí a sua vida de alimentação, filho em casa. Teve um IGTV que eu fiz, que foi uma pegada de vídeo mais engraçado, falando dos desafios da quarentena, e deu muito certo. Assim, em uma semana, praticamente, eu consegui triplicar as visualizações do meu perfil. Então, isso foi muito, muito bom. Foi um IGTV super engraçado, sem tanta produção, mas que eu fui falando, né, das expectativas e das realidades da quarentena. Então, aproveitar esses momentos, né, que todo mundo está vivendo, né, sem oportunismo, claro, mas pegar esses times bons para a gente produzir esses conteúdos que nem sempre vão ser conteúdos técnicos de nutrição, entendeu? Além de calorias, está falando aqui, né? Além de fazer um dia da semana de dicas de filmes, séries, livros que me fizeram refletir sobre a vida e a alimentação. Para mim, a super ajudou a participar de uma live de amigos e podcast. Ah, tá. Isso me gerou muito engajamento. Então, buscar, né, estar nas redes sociais dos outros e fazer com que essas redes tragam mais pessoa para a boca da sua rede social. Só que mesmo lá na live, gente, uma coisa bacana que você pode fazer é você deixar um link. Aquela mesma CTA que está na tua bio, você pode levar para a live do amigo, tá? Do parceiro. E lá você traz essas pessoas para cá, né? Agora, se são lives sociais, né? Eu sempre falo, a gente fala muito sobre captação de paciente. Se você tá numa live que é aniversário, dá um jeitinho, né? De falar assim, ai, gente... porque assim, a tua vida traz negócios também, né? Então, você pode chegar e falar assim, gente, inclusive eu voltei os atendimentos, cara, tá dureza, mas tô conseguindo. Aliás, se tiverem amigos aí precisando de Nutri, lembra de mim aqui. E uma fala, você não vai ficar chata de plantão vendendo toda hora. Não tenha vergonha de trazer isso, sabe? Não tenha vergonha. Se você tem um e-book, leva para as amigas nessa live, fala, galera, que eu fiz aqui. Ontem, por exemplo, eu lancei um projeto novo numa outra empresa. E nessa live, eu sei que tem gente que trabalha em empresas ali. Vocês acham que eu não falei? Vocês acham que eu não cheguei lá na live do aniversário e falei, galera, tá foda, Ups, desculpa. Tá difícil, mas a gente tem que se reinventar. Olha o que eu fiz aqui. O que vocês acharam do logo? E aí as pessoas já começam a ter contato, já sabem. E assim a vida, gente, vai circulando, né? E isso a gente ensina muito no Digitaliza Nutri, no nosso curso. A Jami é nossa prof lá, gente. De aluna a professora. Traz esse jeito doce dela lá e prático, de uma forma bem legal. Ensina a mexer nos aplicativos, Google Meu Negócio. O que mais, Jana? Você traz um monte de coisa, um monte de novidade lá, né? Focando nas redes sociais principais aí. Então, a gente tem uma aula super especial que eu trago alguns dados das redes sociais e por que você precisa estar aqui nessa rede social que nós estamos usando. O Instagram, mas é um curso bem legal, bem completo. Tem o Nutrion agora, que sem dúvida também me ajudou a fidelizar esses pacientes, esses 3 pacientes que vieram pela rede social, porque tem que continuar o funil, né? A gente capta e tem que continuar a jornada dele aí dentro do nosso negócio. Exatamente. Que foi até uma pergunta logo no início, né? Sobre a questão da fidelização. Dá pra gente esquecer esse paciente que tá ali, né? Eu preciso manter ele animado, manter ele, né? Eu posso convidar ele para uma live, para um webinar que eu tô estruturando agora, por exemplo. Fiz uma novidade. Estou colocando os pacientes novos nesse projeto, que eu, uma vez por semana, vou colocar todo mundo junto para trocar experiências, né? Por exemplo, eu não tenho, poxa, um programa estruturado ainda, não, né? Vai lá pro Nutrion, vai aprimorando, pega todas as ferramentas, vai estruturando, mas eu não preciso seguir aquele passo 100%. Eu posso pegar daquilo e falar, gente, vou vender consultas individuais e vou começando a introduzir um encontro para ver até como eu reajo em grupo. Sim. Porque, tá ali numa presença, em 10 cabeças, 12 cabeças, você tem que ter jeitão para nesse produto digital, não é só captar. E depois, na hora lá de segurar essas pessoas animadas, você tem que ter borogodó, jogo de cintura. Então, de repente, oferecer como um plus para os teus pacientes atuais
captados e usar isso como ferramenta de uma novidade de captação, usar esses encontros que vai ter troca de experiência, você vai falar com outras pessoas, pode ser um test drive, gente, para que você comece, né, Jami, a se familiarizar mais com a coisa do atendimento em grupo. Exatamente. Inclusive, eu fiz isso com o meu grupo que tá rolando agora, né? Pros meus pacientes. Gente, eu vou falando e vou lembrando. Lembrei aqui de outra coisa também que me trouxe mais seguidores também para o meu Instagram. Se você tem um parceiro, por exemplo, os psicólogos são super meus parceiros, né? Por conta do meu nicho de atendimento. Então, assim, comenta naquele post dele. Antes de ontem, eu comentei no post de uma parceira minha, eu consegui 3 seguidores na mesma hora, porque eu comentei e as pessoas viram lá o meu comentário, foi um comentário pertinente ao assunto que ela postou, a minha parceira postou, e elas vieram para o meu Instagram. Então, isso é uma bobagem, uma coisa super simples de você fazer e que pode aí trazer pessoas que são mais mornas, né? Para virarem quentes aí no seu Instagram, no seu perfil. E ela veio por um interesse específico, né, Jami? Porque Exatamente. você comentou, ela gostou daquilo que você falou. Então, a canalização é muito maior, né? Exatamente. É quase que você participar. Rede social, gente, pra gente ir finalizando, ela é uma rede, né? Que são as redes das conversas. É um novo modus operandi daqueles antigos encontros. E agora, as redes sociais, nesse novo normal, que é o universo digital, isso vai ser, né, cada vez mais. É uma vida à parte, mas aquela mesma... Ai, olha, fui no nutricionista. Sabe a conversa a conversa do banheiro da academia? Do elevador, do elevador. Aí fui no nutricionista. Qual é o mesmo nutricionista que você tá indo? Aí eu fui numa ótima, menina. Olha, pega aqui o celular dela e anota na agenda. Hoje é o link que ela envia do seu Instagram. Então, não tem como não ser, tá? Talvez, assim, óbvio, uma pessoa que nunca te viu vir direto lá e cair de paraquedas, você fazer um anúncio, né, para trazer para lá, talvez você seja mais distante. Mas não, né? Se o teu conteúdo tiver valor, mesmo quem cai de paraquedas nessa rede social, você vai captar e depois você vai conquistar e ela vai ficar com você. Mas tem que ter um conteúdo bom, né? Então, a nossa live está chegando para o final. Queria só responder a pergunta da Lê, que ela falou como faz o save post. Na realidade, é o galeria, né? Você coloca lá, isso, faz uma arte bonitinha, né? O próprio Spark Post, Lê, ele tem o símbolo. Você coloca lá, adicionar símbolo. E aí ele vem aquele símbolozinho lá, você coloca save. E aí vem naquele... A gente pode falar na live de hoje à noite sobre esse save post, tá? Porque a Lê é aluna do Digitaliza, vem na live. A gente pode até fazer na hora lá. E aí fica com aquele símbolozinho. Você põe a setinha também para você... E você faz várias artes, de várias dicas. Isso. Por exemplo, esses desafios que a Jami trouxe aqui, as artes, várias rotinas. Faz várias. E depois você salva esses postzinhos, essas fotinhas. E coloca lá na galeria. Aquele trequinho lá que vem vários. E aí ele vai passando. E você vai... O primeiro sempre tem que ter ali salve. Na realidade, a gente põe até em todos, né? Porque às vezes ele tá passando, é legal pôr em todos. Legal colocar o arraste e o save. A setinha do arraste e o save, né? Aquele íconezinho de lembrete que você consegue adicionar aí no Spark qualquer Post, aplicativo. no Canva, isso. É isso, só para responder aqui, o Instagram vai já tirar a gente, vamos deixar salva. Um beijo, gente. Captem esses pacientes, tenham coragem, porque a coisa dá certo, sim. E a gente deseja muito sucesso para vocês. E vem pro Digitaliza Sucesso, gente. Vem digitalizar com a gente.